Minha mãe, sou eu, seu filho Samuel. Samuel? O que aconteceu com você, meu filho? Venha, sente-se aqui. O que houve? Tudo acabado, minha mãe. Acabou. Foi-se a glória de Israel. A Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Perdemos a presença de Deus entre nós. Perdemos os 10 mandamentos, o cajado de Arão e o maná. Deus não nos quer mais. Fomos derrotados e os filisteus estão por toda parte. A guerra foi perto do vale de Afec. Os filisteus abateram 4.000 dos nossos. Então nossos guerreiros chamaram os sacerdotes Ofni e Finéias com a Arca da Aliança. Eu disse que era um erro, mas a senhora sabe. Eles eram homens pecadores, zombadores e me desprezaram. Quando a arca chegou ao campo de batalha, os filisteus temeram. Mas isso parece que os motivou ainda mais a lutar para salvar-se. Então eles os massacraram. Caíram 30.000 israelitas na batalha, inclusive os filhos do sacerdote, os juízes Ofni e Finéias. Agora os filisteus estão queimando tudo. E o sumo sacerdote Eli? A senhora sabe que ele já era idoso e tinha 98 anos. Sendo um homem obeso, quando recebeu notícia dos filhos, se entristeceu. Mas quando soube que a arca era tomada, sua tristeza e susto foi tão grande que caiu da cadeira e morreu. Depois disso vieram os filisteus. Eles queimam e destroem tudo. Perdemos Siló e o tabernáculo. Mas eu sabia que eles, sendo dos vales e do litoral, não chegariam até as montanhas de Efraim. Então foi por isso que vim, pois quero esconder os rolos de Moisés e Josué, que salvei dos filisteus. Será que um dia veremos a arca do nosso Deus novamente? O que faremos sem ela e sem um santuário? Como podemos ouvir a Deus sem ela? Será que nossa religião acabou? A arca pertence a Deus e não aos filisteus. Se Deus quiser devolvê-la, nem precisa de nós. Um dia, Deus a trará de volta. Eu não entendo como a senhora pode estar tão calma se está tudo acabado. Não há mais santuário, nem arca, nem sacerdote, nem juízes. Quando eu era jovem e ainda conhecia pouco sobre a maneira como Deus age, eu também era impaciente. Mas aprendi a orar e agora sei como Deus se manifesta. Estou tranquila porque conheço o poder de Deus. Ele deu filhos a uma mulher estéril, como eu. Me fez justiça quando eu era injustiçada pela outra mulher de seu pai. E no demais, nos últimos 400 anos, desde que Josué se foi, nosso povo tem vivido entre a apostasia e a libertação. Nossa desgraça tem origem no nosso pecado e nossa liberdade no nosso arrependimento. Toda vez que há crises como estas, Deus levanta um libertador, se o povo se arrepende. Samuel, meu filho, você estudou os rolos de Moisés. Você levará o povo ao arrependimento? Você vai pregar a eles? Contar as coisas que Deus te fala? Você ainda tem aquelas visões? Sim, ainda tenho. Samuel, você não se lembra das histórias que te contei sobre Débora, Baraque e Jefité? Não se lembra do que aprendeu sobre Gideão? Pois saiba que o usurpador matou todos os filhos de Gideão e tentou reinar. Seu nome era Abimeleque. Mas apesar de poderoso, Deus impediu sua maldade e ele fracassou. Houve também a guerra entre nossos próprios irmãos. Eu ainda me lembro. Aqueles eram tempos sem lei e sem rei, onde cada um fazia o que queria. Ah, sim, que história horrível de homens que estavam longe de Deus e agiam quase como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Um levita como nós, na região de seu pai, em Efraim, foi buscar sua esposa infiel na casa dos parentes na região de Judá. Mas ao viajar de volta,
dormiram na casa de um conterrâneo que morava na cidade benjamita de Gibeá. E os homens daquela cidade estupraram e mataram a concubina do levita. Nossa, o escândalo das outras tribos levou todo Israel a uma guerra contra a tribo de Benjamim, onde quase toda a tribo foi morta por vingança. Povo sem líder e tempos terríveis, quando cada um fazia o que achava certo. Percebe? Já houveram crises terríveis no meio do nosso povo, mas não temos o que temer, a não ser que nos esqueçamos o modo como o Senhor nos ajudou até aqui. Samuel, meu filho, agora chegou a sua hora de liderar este povo. Eu eduquei e preparei você para isso. Você estudou no santuário para este dia. Sou uma mulher velha e pobre. Não tenho nada a oferecer a não ser você, meu filho. Tenho orado por você há muito tempo. Eu? A senhora me fez nazireu, mas eu não sou guerreiro como Sansão, nem sou um sacerdote como Eli. Desde jovem, Deus fala com você e você sabe que tem o dom da profecia, dom que não vemos desde os dias da grande Débora. Você é levita e agora que a linhagem de Eli morreu, nada impede que você seja o novo sumo sacerdote. Quem melhor? Quem foi o assistente de Eli? Quem preservou as Escrituras? Quem ouve o próprio Espírito de Deus? Você é um profeta, meu filho. Você foi escolhido. Assuma seu lugar na história e seja um herói, do tipo que nunca foi visto desde os dias de Moisés e durante o período dos juízes. Mas como farei isso? Lembra-se da história da grande fome que eu vi quando criança e te contei sobre como havia falta de pão? Então, quando os homens não têm pão, vão em busca de quem lhes dê. Muitas famílias saíram da terra prometida. Como poderia uma terra que nossos ancestrais viram produzir leite e mel secar de fome? Nossa infidelidade a Deus trouxe a doença, fome, e muitos foram embora. Muitos morreram, mas sempre há um remanescente. Deus sempre preserva alguém que mantenha a verdade viva. Quando voltou à terra a ser produtiva, o povo voltou. Ouvi sobre uma família proeminente de Belém de Judá, cujos filhos e marido morreram em Moabe, buscando novas terras. A viúva voltou com a sua nora moabita. Dizem que a moabita abandonou seus deuses pelo nosso, e ela encontrou um príncipe de Judá, chamado Boaz, e eles se casaram. Moram em Belém e vivem com fartura de pão, e seus filhos e netos criam ovelhas naqueles campos. Samuel, se não há pão, o povo se dispersa pela fome. Mas a palavra de Deus é como o pão, que enche os homens e os une. As pessoas estão famintas pela palavra. O período dos juízes está no fim. Logo vai começar um novo tempo, e você é o escolhido para escrever essa história e contá-la de aldeia em aldeia e restaurar a nossa religião. Sua força será a sua fé. Faça os homens se arrependerem de seus pecados. Pregue! Esta é a missão da sua vida. Você é o filho pelo qual orei. Vai e anuncie a nossa esperança.